Queridos, queridas, amados, amadas, almas amadas, sejam muito bem-vindos todos aqui. Estamos iniciando o nosso circuito de lives aqui no Ser Mais Você. Esse espaço que eu gosto de chamar de comunidade porque é onde eu reúno as pessoas que fazem parte, né, de um círculo de amizade, de um círculo de carinho, de respeito, de reciprocidade, de amor. E é assim que todos nós que viemos aqui para essas lives também nos colocamos aqui para entregar energias a todos vocês como parte de uma grande família, né? De uma grande comunidade cósmica, galáctica, universal, divina, enfim, como você escolher. Se colocar e ocupar o seu espaço nessa comunidade, né? A gente vem aqui com muito amor e com uma confiança profunda da nossa entrega aqui desde a nossa verdade. Que cada um dos meus convidados que chegam aqui para fazer as lives com a gente, eu tenho absoluta confiança e certeza que cada um traz a sua verdade de uma forma muito genuína, muito autêntica. E cada verdade apresentada aqui, a partir dos meus convidados, vai tocar você, vai tocar alguém em algum momento, e assim a gente contribui para renovação desse planeta, né, para elevação, para iluminação desse planeta. E claro que quando a gente fala do planeta, a gente fala da sua humanidade, né, que somos todos nós. Então, muito grata por você também estar aqui trazendo a tua verdade, trazendo a tua assinatura energética, assim como nós estamos aqui fazendo isso. E cada um de nós somando nesse campo todo, né? A gente reverbera muito amor, muita luz para Gaia e Gaia nos devolve na mesma potência, na mesma alegria, com o mesmo amor. Então sejam Ah. todos muito bem-vindos para essa nossa jornada de lives aqui do mês de junho. E a gente começa hoje com o meu querido Rodrigo Sanches, um amigo recente aqui no plano físico, mas também tenho certeza que é um amigo de longa data, de muitas eras, muitas vidas, né? Então seja muito bem-vindo, amigo, porque nós não teríamos de alguma forma nos conectado se não fosse para um propósito maior do que a nossa própria mente pode conceber, né? Então seja muito bem-vindo. Nossa, Ana, muito obrigado. Assim, eu fiquei flutuando nas suas palavras, essa amorosidade que você transmite, essa paz que traz. Eu acho que você trouxe muita paz para mim nessa hora, né? De sentir muito em casa, de sentir em casa e para todos nós, né? E se sente como uma, vou falar assim, uma maisona cósmica. Então é muito lindo estar aqui. E, é, e sim, vamos compartilhar então desde o coração, desde essa autenticidade, né? Que é muito lindo. Eu acho que é assim muito importante que cada um possa colocar, né, à disposição aquilo que é aquela assinatura álmica, como você falou, que a gente traz. Tu sabe que, bom, esse projeto, né? Esse movimento aqui do Ser Mais Você já tem 8 anos, Uau! vai para 9, Uhum, desde 2016, uhum, 2015. Então é 8, 9 anos, né? De quando eu recebi, né? Eu recebi uma canalização, uma informação com esse nome, uhum, e com o propósito, né? Desde quando chegou para mim o propósito desse dessa consciência chamada Ser Mais Você era contribuir com a missão Terra para a uhum, elevação da consciência. Era assim, pontual, né? uhum, Contribuir com a missão Terra para a elevação da consciência. uhum, E lá na época, quando chegou essa informação, eu pensei que era uma coisa e fiz aquilo que eu pensei que era, né? Na época, eu desenvolvi um projeto que era voltado para o coaching ainda, uhum, baseado no autoconhecimento, no autodesenvolvimento, mas uhum, numa coisa muito, muito um a um e uhum, muito eu entregando uma informação, eu entregando um uhum, pacote energético ali, sabe? uhum. E aí o tempo foi passando, essa consciência foi amadurecendo, Uhum, e aí num determinado momento,
Acho que uns. Bom, tem 4 anos que eu tô em Curitiba, já tem mais que eu faço essas lives, então deve ter uns 5 anos, talvez, algo assim. Veio a informação para mim assim, desse jeito. A humanidade é formada por grupos de pessoas diferentes, com linguagens diferentes, com essências que se conectam com raízes diferentes. Uhum, Por isso, é preciso falar de formas diferentes para que uhum, cada um possa se reconectar com quem é, ou seja, uhum, ser mais você, né? Ser uhum. mais quem é, mas a partir das suas essências, das suas Uau. origens, dessas ramificações. Uhum, Então, eu precisava trazer para essas conversas, não era só mais eu falando, mas eu uhum, precisava trazer, criar um campo uhum, de partilha de informações uhum, cuja linguagem, cuja assinatura energética que a gente está falando pudesse se conectar nessas várias ramificações que a humanidade é composta. uhum. Então, tem gente que vem aqui nas nossas lives e vem falar de dragões, que eu também amo. Tem gente como você que vem aqui falar dos sirianos, dos aquáticos, né? Que é algo que também eu me conecto, que Uhum, também faz sentido para mim. Tem amigos que vêm aqui falar, por exemplo, de constelação sistêmica, de xamanismo, vem falar de tantas vertentes uhum, diferentes uhum. e até mesmo assim, o mesmo conteúdo, mas falado por pessoas diferentes, tem uma Aham, pegada diferente, com né? certeza. Então eu percebo que hoje, assim, né, o Ser Mais Você, ele tem essa capacidade de falar várias línguas, Uhum, né? E de trazer informação que possa chegar a uhum, pessoas que falam línguas diferentes, uhum, linguagens diferentes. E que no fim, no somatório disso tudo, é uma coisa só: é sobre amor uhum, e luz, é uhum, sobre consciência, né? uhum, Então, eu sei e eu sinto, né, que é uma grande missão para todos nós uhum, falarmos na linguagem que determinados grupos de pessoas possam acessar, possam conectar, possam. Não precisa nem entender, mas se uhum. sentir alguma coisa ali, a gente já está cumprindo a nossa missão, né? Com total certeza. Porque às vezes não é pela mente, é pelo Uhum, coração mesmo essa uhum. conexão, não é? Então é É, muito bom ter você aqui para a gente falar de um outro universo que estava faltando um pouco nesse conjunto da obra, que aham, é uma conversa mais, eu diria, mais galáctica, né? Mais uhum, transcendental. E eu fico muito feliz da gente poder estar aqui trazendo isso, né? Trazendo essa uhum, energia, essa informação, porque eu sei que também se conecta com muita gente que acompanha aqui. E que vai chegar, né? Em algum uhum, momento vai chegar mais uhum. gente. Então, seja mesmo muito bem-vindo, Rodrigo, para essa nossa conversa de hoje. E eu vou dar boas-vindas aqui à Maria Cristina, que também está com a gente aqui. Quem estiver chegando aí, dá o seu boa noite também para a gente aqui saber quem é que está aqui conosco. E olha, aproveita, já compartilha, já deixa o seu joinha aí, porque no final vai ter ativação energética aqui com o Rodrigo, que vai nos conduzir. Então, obviamente, quanto mais pessoas estiverem aqui reunidas conosco, maior a potência dessa entrega que vamos Uhum, fazer aqui juntos. Eu uhum, sustentando, Rodrigo uhum, guiando. Então, uhum, gente, ó, curte, compartilha, gruda o dedo aí no coraçãozinho aí na live e vamos potencializar essa energia aqui da gente hoje, tá bom? Rodrigo, vamos lá. vamos. Conectando com as pérolas oceânicas. Vamos começar do começo. Uhum, O que que é, né, ou da onde vem essa informação sobre pérolas oceânicas? Porque, para mim, né, na minha consciência, pérola é aquela pedrinha, né? Pérola lá da concha.
Mas pérola tem outras conexões também, outras Uhum, informações que a gente uhum, pode, né, ligar. Então, uhum. pérolas oceânicas, o que é que você quer trazer com essa informação? Ajá. Nossa, es que muy obrigado por esa información, todo eso que você trouxe, para dar un marco tão amoroso para isso que a gente vai compartilhar agora. Em, Como acontece muitas vezes, você falou, Ana, a verdade, quando a gente tem gratidão, né? Às vezes não, as palavras não dão conta, né? Para transmitir essa gratidão, mas eu estou transmitindo essa gratidão nesse momento para você, né? Que también por esa casa, por dar espacio para entrar na sua casa também aqui, tão sagrada. E ao respeito, então, das pérolas, foi assim que começou. Eh, Foi muito engraçado porque eu estava um pouco como perdido no mundo de no enamoro, sabe? Eu não sabia bem, porque eu sabia que tinha uma missão com alguém, mas estava um pouco perdido. Aí pedi a uns amigos de México se eles podiam fazer para mim um código que representara a minha missão com uma companheira, né? Aí eles fizeram um código que tinha pérolas. E aí eles enviaram para mim, me explicaram e tal. Ahí yo ya estaba con una amiga en esa época, que era una grande amiga, y terminó siendo que él apareció un día, yo no tinha mostrado el código para ella, con pérolas aquí, ¿no? Y pérolas aquí, y me mostraba muchas ropas con pérolas. Entonces ahí comenzó a viajar, ¿no? Y ahí comenzó a llegar a energía dos ursos polares, que eles habitan, no sabe, no Polo Norte, que son custodios da energía de esa grande ciudad que tem lá etérica, que é de muita pureza, mas também eles são os guardiões das almas que estão entrando na Terra. Então, eles têm muita informação, assim, eles são, aliás, eles são como, em, na sétima dimensão, fractais da Irmandade Branca. Os ursos polares. Isso. Então, eles têm essa pureza, né? Porque na sétima dimensão não tem a memória da queda de consciência. Então, eles Uhum, estão além dessa energia e eles estão recebendo as informações das crianças que estão chegando para a Terra. En- certo. Então aí começou a chegar a informação da escola, que é Escola Oceânica de Cristal, que nós começamos a ancorar aqui na Terra, a fazer os downloads, né, com a minha companheira, e aí que começaram a chegar algumas workshops. Um deles é o workshop das pérolas oceânicas, que é portais oceânicos. Y então, así como a introducción, o más importante, Ana, y para todo el mundo, es que toda esa energía que trazan los ursos polares es cómo nos vamos a sustentar a Terra para cuidar y para esperar as crianças que están llegando. Hum. Então, Então, é uma preparação energética, então, para isso, acolher essas crianças. isso, boa, isso, exatamente. E como nós podemos conseguir tomar esa sabiduría de esas crianças que están llegando agora para nós conseguir sustentar a quinta dimensão de forma constante, sabe? Porque a gente, nessa hora, não sei se você concorda comigo, a gente conecta, mas depois se desconecta. Ah, Conecta, sim. Uhum. Vai e vai, volta. vai e volta, né? Uhum. Então, vai chegando essa informação de como as poucas nós vamos conseguindo sustentar o tempo todo a quinta dimensão aqui na Terra. E aí eles começaram a falar de 12 pontos específicos no oceano, que cada ponto tinha guardiões. E esses guardiões iam entregar uma pérola. Cada guardião, como se fossem os discos solares, Uhum. sabe, esses pontos energéticos com informações importantes, só Uhum. que no oceano. E eles iam nos dar as dicas para como sustentar a quinta dimensão. Então vamos lá. Eu vou tentar linearizar aqui o que tu está Boa. falando, porque, né, a minha mais sutil, mas Uhum. muito de mim ainda é bem
é bem material aqui, então eu preciso linearizar algumas coisas, né? Perfecto. Você está dizendo então que todo esse pacote de informação que chegou para você começou com uma vontade sua de conectar com uma parceira, com uma companheira. E aí, para isso, você pediu apoio aos amigos mexicanos para desenharem, trazerem um código de luz que provocasse, né, ou que apoiasse nessa conexão. Aí veio um código com pérolas, desenho de pérolas. Por sincronicidade, uma amiga sua também se apresentou num determinado momento, trazendo muitas coisas ligadas a pérolas, a bolinha Ujú, pérola, aquela bolinha lá da concha, né? eso. Aí, nesse meio tempo, você então conheceu a sua companheira de agora. Ujú, exacto. Ok. Aí então deu certo, né? O código deu certo. Eu tô querendo um Dios sé. código desse também, tá? Le voy a pasar el contacto, voy a pasar el contacto. Pronto, tô querendo um código desse aí também. Aí, vamos lá. Você com sua Ujú, companheira. E até onde você já comentou comigo, eu não a conheço, mas você já falou que ela também é uma pessoa mega conectada, né? Que faz um trabalho junto com você aí bastante importante. ujú, Então, a partir do momento que vocês conectaram, né, se acharam aqui nesse mundo material, ujú, começaram a receber, então, canalizar informações dessa escola, que ujú. ela existe, como aqui tem a comunidade Ser Mais Você, tem a escola, Portal Cósmico, né? Não, A escuela es Escuela Oceánica de Cristal. Escola Oceânica de Cristal, que você e tua companheira receberam esse pacote de Eso. informação juntos. E aí, dentro dessa escola, tem workshops, cursos, formações e tudo mais, mas o que está por trás desse movimento é que dentro das canalizações que você recebeu muita informação sobre esse animal de poder, né? Os ursos polares. Eso. E esses ursos, então, vêm para a Terra ou estão aqui, né, para nos auxiliar na preparação do terreno para receber Eso. as crianças da nova era. Ujú, E que esses ursos também estão conectando com portais energéticos, onde vão receber blocos de informação, que é o que você está chamando de pérolas oceânicas, vão receber blocos de informação, eso. apoiar a humanidade a reduzir a oscilação Ujú, entre quinta, terceira, quarta e tal, e se manter num estado mais, é, por mais tempo em quinta dimensão. Eu, perfecto. é isso? Consegui traduzir? Per- perfecto. Es así mismo. Tá bom. E daí uma pergunta, então. Sí. Quando você fala que, né, tem essa conexão dos ursos polares, a questão das pérolas, que são esses portais, isso acontece no plano físico ou no plano etérico? Então, as energias, o primeiro workshop que veio, né, o nome é O Emerger das Cidades Oceânicas. Então, assim como muitos falam, né, que algumas cidades interterrenas vão a emerger, né, Uhum, sabe que uhum, também vai acontecer com as cidades oceânicas, que vão a emerger. Mas, por enquanto, agora é etérico mesmo a conexão. certo. Uhum. Então, os ursos polares, que são animais físicos, certo? Sim, 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 sim. Ok. Enquanto estão lá vivendo sua vida, Isso. eles se conectam com esses portais, que são essas Uhum, pérolas oceânicas, como você falou, uhum. e fisicamente, quando eles se conectam com esses portais, eles recebem um bloco de energia ali, de informação, que contribui para essa estabilização da energia do planeta em 5D. Exatamente, é assim mesmo. Porque a Ok. ideia é que eles estão gerando uma rede, né, que a rede eles é a lembrança da rede cristalina. Essa rede cristalina tem forma, sabe aquela, não sei como é o nome no português, mas essa geometria que tem as abelhas no, na casinha delas, Colmeia? A é, isso mesmo. colmeia? Ajá, la colmeia tem uma geometria específica.
¿Sabe qué Sim, es así? os Eh, favinhos do mel ali, né? Onde tá os favinhos, né? Isso, imagina a rede que envolve a Terra, Uhum, que es así con ese formato, cada un, y en cada nó, né, que de unión de esos puntos, fica cada uno de nós. uhum, Cuando cada uno de nós conectamos con a nossa essência y sustentamos a nossa consciência crística, essa rede já fica mais como sustentada, ¿sabe? ¿Sabe? A uhum, gente, cuando todo mundo conecta con su esencia crística y traes eso, como se falou, a assinatura álmica de cada uno, ahí se forma esa rede crística y se sustenta a quinta dimensão. Por eso que você falou é perfeito. Eles estão começando a construir essa rede a nível etérico para que cada um de nós ocupe seu lugar. Uau, que lindo isso, né? E é tão interessante porque, sabe, cada vez que eu ouço coisas assim, eu chego à conclusão que esse meu humano não sabe nada. Porque, É, porque imagina assim, ó, né? Então, uhum, os ursos polares, que são, né, animais místicos, pelo que você está trazendo, e eu uhum, acredito nisso, porque, né, como também trabalho com oráculos de animal de poder, para mim tem muito sentido, né, uhum, que cada animal traz uma energia própria como sua claro. assinatura energética para nos apoiar. Uhum, E daí, se a gente pensa, né, em multidimensionalidade, ou seja, dimensões múltiplas de existência, de vida, de trabalho energético, e aí você vai lá e traz a informação. Os ursos polares estão contribuindo para construir uma rede cristalina magnética de acordo com a consciência deles, de acordo com a uhum, história deles, né? Ou uhum, seja, é mais um pacote de apoio à humanidade, assim como tem tantos, 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 tantos. E cada pacote de apoio trabalhando num ponto específico, né? Em uhum, apoio à nossa iluminação, à uhum, ascensão do planeta, à nossa ascensão. uhum, E aí, Rodrigo, sabe o que que mais de fato, assim, me deixa. Eu não tenho nem a palavra assim certa para dizer, mas no sentido de satisfeita, feliz, alegre. Só que uhum, não são essas palavras, é uma uhum, palavra que não sei, acho que não tem aqui nesse plano. Mas me deixa assim muito, muito, muito uau! Muito, muito, muito uau! É uhum, saber que, por exemplo, o, tra o trabalho que os ursos polares começam a fazer só está sendo permitido porque nós fizemos a tarefinha de casa. uhum. Exatamente. É assim mesmo. Porque nós estamos fazendo a nossa tarefinha de casa, nós enquanto humanidade, fazendo a nossa Uhum, reforma íntima, uhum, fazendo o nosso trabalho interior, uhum, passando pelos nossos processos de cura, pelos nossos processos de mudança também de uhum, postura, comportamento, mais conectados com o coração, mais uhum, conectados com a nossa alma. Então, é a gente aqui, né, o humano material mesmo, fazendo todo o seu processo interno, né, de uhum, transformação interna é que está dando condições para que esses outros seres de dimensões superiores possam trazer a sua contribuição. Vamos lá. Seres de dimensões superiores encarnados na Terra, aqui na fisicalidade, a gente está fazendo o nosso trabalho interno e dando condições para que eles possam ancorar e uhum. também cumprir a sua missão, né? E isso é Exatamente. muito bonito. Isso, Uhum, assim, é de uma grandiosidade incrível. E para mim, eu quero dizer isso a todos também aqui que estão acompanhando a gente, porque eu considero isso muito importante dizer a você, estou dizendo a mim mesma e estou dizendo a todos que estão aqui com a gente, que estão ouvindo aqui no ao vivo ou vão ouvir em algum outro momento. Isso é ser Deus em ação. É a gente fazer a tarefinha de casa da nossa própria transformação, dando condições para criar uma realidade superior.
Ujú, Mesmo que a gente não tenha uma consciência clara do que é isso, mesmo que a gente não tenha uma compreensão do que é ser esse Deus em ação, ujú, mas se a gente entender que as, as pequenas coisas do dia a dia, as pequenas mudanças do dia a dia, de uma postura mais amorosa, respeitosa, compassiva, ética, é, de partilha, né? De união, de unidade, como a gente está aqui também, cada pequena ação dessas contribui para um conjunto da obra maior, enquanto criação de uma nova terra, e ujú, essa nossa contribuição diária dá condições para que outros seres também façam o seu trabalho. ujú. E isso é realmente magnífico, né? É muito sagrado. É muito sagrado e eu acho também, Ana, que fala do grande mistério que é a Terra, porque a gente tem, assim, uma das coisas que veio com a escola também, porque para os novos ninhos que estão chegando agora, a magia é uma coisa natural, sabe? Uhum, E tive o rei Arturo, né? Ele tinha essa missão de ancorar a magia na Terra. E ele fez a sua parte no momento dele, mas deixou esse ancoramento para nós agora nos tornarmos quienes toman a Excalibur e falam, uhum, eu vou cuidar e ter a certeza e guardianar de que essa terra que eu piso aqui, ela é sagrada e é mágica. E eu não estou falando só de uma coisa assim, sabe, como linda. É uma raridade. E isso é uma das coisas centrais também, porque o, o que nos foi falado também é que ele estava muito conectado com as energias dos ursos polares naquela hora, né? O rei Arturo. Então, ser guardiões da magia é ser guardiões dessa rede cristalina, sabe? Quando você fala, para mim, como você fala, para mim, eu amo os dragões. Nossa, que você consiga falar isso e falar, esse é o mundo que eu quero viver. E que todo mundo fale, está ok, o mundo é mágico e nós precisamos abraçar essa verdade e curtir essa uhum, verdade, né? Então, uhum. essa seria essa rede cristalina, né? É muito lindo. E é realmente mágico, né? Porque são tantas as moradas na casa do pai, né? Uhum, Como a gente já ouviu, e são tantos seres místicos, consciências místicas, uhum, é tanta sabedoria uhum, disponível que eu com certeza. considero assim, é impossível que a gente não se conecte com alguma coisa mística, né? Com alguma Claro, coisa mágica. É é. impossível que a gente não se conecte com alguma coisa mágica, né? Uhum, Deixa eu só dar um oi aqui para Vera e para Maria Santos que chegaram aqui. Bem-vindas, meninas. Bem-vindos todos que estão aqui com a gente. E olha, daqui a pouco vai ter ativação aqui que o Rodrigo vai guiar a gente. Então, continuem aí compartilhando, continuem curtindo, continuem uhum, comentando aqui com a gente, trazendo a percepção de vocês sobre essa conversa nossa, porque tudo isso ajuda o YouTube distribuir mais a live aqui, mais gente chegar, uhum, tá? isso. É, você falou uma coisa muito importante. Você disse assim: no momento que a gente conseguir dizer para o planeta, eu amo isso, né? Eu amo estar aqui, eu amo essa magia. Mesmo que a magia seja o nascer do sol, mesmo que a magia seja o pôr do sol, né? Porque cada um entende magia de alguma coisa, de alguma forma. Para mim, magia é isso aqui, né? O novo integrante aqui da família, né? Tá aqui, chegou, Uhum, me chamou, né? Então, tá bom, fui atrás dele. uhum, Para mim, magia tem muito a ver com esse universo esotérico, né? uhum, Mas para muita gente, magia isso, né? É poder ter um alimento bacana na mesa, é poder ter olhos para ver o pôr do sol, poder ouvir, né, o som da água numa cachoeira. uhum, Não importa o que seja magia, uhum, né, para cada um, mas se a gente conseguir expressar esse amor por uhum, algo mágico em nossa volta,
isso reverbera de uma forma Uhum, incalculável, porque conecta a magia de um, magia do outro, magia de um, magia do outro, e tudo é magia. E uhum, daí, se tudo é magia, o impacto que isso tem na grade é quântico, né? E a uhum, gente acelera os processos de elevação do planeta em nosso. uhum, É bem legal isso que você traz, né? De reconhecer essa magia em nossa volta no dia a dia e trazer, manifestar esse amor por essa magia, seja lá o que você entende que é magia, né? uhum. É, e assim, eu acho que é muito sagrado fundamentalmente que a gente cuide da nossa essência, sabe? Nosso lar, né, é a verdade, um cristal muito pequeno, mas muito sagrado que mora no nosso timo aqui, que é a nossa essência mais pura. E aí que está a magia, né? Que está dentro de nós e tem uma leveza, uma sutileza e tem a ver com isso de a gente se ouvir, ser coerente, a gente ser sincero, a gente se amar, a gente falar, "Ah, sabe, eu sinto que já isso aqui cumpriu um ciclo, vou fechar esse ciclo com amor, vou ter a coragem de ir por aquilo que eu sinto ir. E quando a gente vai seguindo esse coração, os caminhos vão se desenrolando, né? Uhum, Mas aí, ao respeito dos ursos polares, né, para falar mais um pouquinho deles, porque eles moram num ambiente que, em si, a incidência eletromagnética que tem a ver com a quarta dimensão e tem a ver com inconsciente coletivo, não atinge lá. Então, eles estão todo o tempo conectados com a energia do gelo, que é a energia, sabe, de água congelada, que é a uhum, energia da pureza máxima. Então, eles estão o tempo todo conectados com a essência. Estão morando em cima de um território de muita pureza. São inúmeras as pessoas que vão, eu não fui ainda, mas pessoas que vão para Antártica ou Antártida y sienten un vacío no, mental, porque aí não chega o campo eletromagnético do planeta. Então, eles estão aí sustentando essa energia constantemente. E aí o que é o que acontece? Nós temos nosso corpo mental, nosso corpo emocional, astral e tal. Todo isso está na quarta dimensão, mas também nós temos o corpo de luz que está na quinta dimensão. uhum, Com nosso corpo de luz, nós conseguimos viajar. A veces ni sabemos si está acontecendo, né? Vamos para uma nave, vamos para uma cidade intraterrena, mas os ursos polares também têm a mesma coisa, têm seu corpo de luz, né? Eles são seres multidimensionais, enquanto você vê eles sendo aqui, assim, animais, né? Mas nossa quinta dimensão, eles conseguem viajar até aqui, assim como também as baleias, golfinhos, e assistir a gente, trazer informações, né? E aí que os ursos polares eles conectan con quienes son los guardianes de las ciudades intraoceánicas, que son las mantarrayas. ¿Sabe las mantarrayas? No sé si se fala así no portugués. Mantarrayas, no. Son isso eu esos não sei o que bichinhos, é. Vou pesquisar aqui rapidinho. son unos bichinhos que son como un tapete que tiene un rabo. ¿Te parece un tapete así que tiene un rabiño longo que tiene un espino? O rabiño tiene un espino. ¿No Não conoce, sei, no? mas a gente vai descobrir. Boa. Boa. Y esos bichinhos son los que nos ayudan a frecuenciar nuestros cuerpos para nos conectarmos con las ciudades y con la energía das pérolas. E como que os ursos polares se conectam com esses bichos? Es así, es na quinta dimensión, ya está todo conectado, ¿no? Cuando a gente se É. conecta a quinta dimensão, já todo está conectado. Entonces, está en sintonía constante, ¿no? Así, na distância. E, e aí que é muito importante uma coisa que você falou para todo isso, né? Que você falou muito, muito, eu acho que perfeito no começo, chegou muito, muito no meu coração, mas para as pessoas também não ficar muito tratando de entender com a mente.
Por quê? Porque nós, a palavra é um meio para nós conectar com a nossa essência, mas não é um meio para falar essa é a verdade única. Não, porque a verdade, ela é como uma geometria que está em movimento constante. Imagina um Merkaba tridimensional em movimento. Isso seria a verdade. Quando a gente fala, está falando só um segmento dentro de toda essa complexidade, Uhum. sabe? Então, as palavras são para acompanhar as pessoas a sentir a sua essência e que de dentro delas venha essa verdade. Eu vejo as palavras só como uma ponte, é só uma Isso, ponte que permite que a gente vá a um outro lugar, esse lugar do sentir, mas a palavra em si, ela não traduz com eficiência aquilo que a gente pode experienciar, né? Aquilo que a gente pode isso. sentir. Ô, É. Rodrigo, a Aniela falou aqui que é a arraia, seria a arraia? Ah, pois Raya, sim, 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 sim. Você Pronto. conhece também? Não. Agora sim, a raia sim, é que o nome que você falou, não. Manta Raya, claro. Olha, Coisas agreguei. de linguagem, né? Coisas É, de sim, 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 linguagem. sim. A Raya, então elas. Nossa, elas são, assim, esses bichinhos são muito, muito evoluídos. E elas são os guardiões, então, dessas cidades. Se Uhum. você quiser, Ana, a gente poderia falar da primeira pérola que se apresentou e a informação que ela tinha para dar para a gente. Vamos falar disso e daí na sequência, né, da tua fala, a gente pode ir já para ativação. O que que você acha? Boa. Adorei. Então vamos. Então, o primeiro que ela nos levou as Mantajayas, nos levaram para a Antártida, né? No sul da Argentina, tem entre a, assim, o sul da Argentina termina, tem o passagem do Drake, né? Que é o oceano, e aí tem a Antártida. Aí, embaixo da Antártida, tem uma cidade que é custodiada por uma consciência que chama-se de Pai Pinguino. Pai Pinguim. Pai Pingüino, ele é como se fosse uma grande, como se fosse a consciência de todos os pingüinos juntos. E Uhum. como muitos de vocês sabem, muitos pingüinos, o macho é quem gesta o ovo. A fêmea sabe a casar e o macho faz, às vezes, de dar o calorzinho, né? Para o ovinho, para ele crescer, amadurecer. Então, Uhum. ele nos falou de como a gente consigue gestar filhos e gestar a nossa vida em quinta dimensão. E ele falou fundamentalmente que tem a ver com emoções e com tempo e espaço. Então ele falou para a gente, emoção é igual a tempo e espaço. Se ele falou, se vocês como sociedade, né, que a gente tem feito isso muito, vivem na polaridade emocional, você está criando tempo linear. No tempo linear, um ser de quinta dimensão não pode ser integrado totalmente no corpo físico, na fisicalidade. Uhum. Para nós conseguir nos sustentar na quinta dimensão o tempo todo, a gente precisa sustentar a energia da quinta dimensão no nosso corpo físico, que é o amor incondicional. Uhum. E vamos lá, uma pequena assim, explicação de algumas coisas. Você sabe, Ana, que, por exemplo, se a nossa avó tive algum trauma, né? Ela tive algum trauma. Esse trauma, que é uma emoção muito forte, gera uma linha de tempo que nós repetimos. Uhum. Então, isso tem a ver com tempo linear e emoções duais. Quando tem uma emoção dual muito forte, a gente gera tempo linear, que eu vou repetir essa vivência, essa emoção, vou repetir como uma linha de tempo e meus netos ou meus filhos vão repetir também.
Uhum. Só se alguém consigue, ok, vou primeiro sentir, vou curar essas dores que vêm da ancestralidade. A gente leva esse amor incondicional para essas emoções e estabiliza essas emoções no amor incondicional. Então, aí, essa vivência já não está gerando uma linearidade de tempo, não gera um tempo linear. Então, o Pai Pinguino falou: se nós conseguimos levar amor incondicional a todas aquelas dores ancestrais que nós temos, dores de outras linhas de tempo, o tempo já não vai ser mais linear na Terra. O tempo vai ser esférico, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Interessante isso, porque é similar, parecido, né? O que se fala na constelação sistêmica, da gente cura nesse aqui e agora padrões que a gente carrega das nossas linhagens, mas Uhum, a informação nova que tu tá trazendo, pelo menos para mim, né? A informação nova que tu tá trazendo é que é, se eu curo aqui em mim, obviamente as minhas gerações futuras não vão. é, Caminhar por aquela linha do tempo aonde eu caminhei da minha uhum. ancestral. Então, as gerações futuras a partir de mim não vão caminhar naquela linha. Mas o que tu tá dizendo é que daí deixa de existir uma linha do tempo e passa a existir uma linha circular, é É isso? uma esfera, Uma esfera. isso. É tempo esférico. ¿Qué es el tiempo esférico? ¿Sabe cuando, y también para todo el mundo, sabe cuando a gente conecta, cuando está meditando, que está sintiendo todo al mismo tiempo? Y a gente va conectando, ¿no? Oh, estoy conectando con una avó, estoy conectando con una planta, estoy conectando con la conciencia de un animal de poder, o estoy conectando con un león de Sirio, o con Uhum. un golfinho. Todo eso está aconteciendo al mismo tiempo. Mas a gente não consegue sustentar essa consciência o tempo todo porque a gente ainda tem dores inconscientes em diferentes partes da nossa alma. Certo, Curar certo. todo isso, né? Quando a gente consegue curar todo isso, primeiro individualmente, né? E depois todo mundo, a gente vai conseguir sustentar essa quinta dimensão na Terra, onde todo o tempo a gente está consciente da nossa multidimensionalidade, não só quando a gente medita. Claro, por isso daí deixa de existir a questão do tempo Isso. e a dimensão de tempo e espaço, porque, claro, daí a gente vai estar no agora, né? É. Claro, tá, faz sentido. A Uhum. minha mente aqui agora entendeu. É importante para a mente também entender, né? Né? Como fazer um Porque cafuné. senão fica assim, ó, um monte de interrogação, sabe? Aqui. Tipo, eu tô aham, aham, mas tá cheio de interrogação aqui, né? É É, a parte humana da gente ainda, né, tem essas coisas de querer entender. Mas mas assim, abre um mistério também, né? É importante essa sim. interrogação também. Sim, sim. Acho que viver a experiência, né? Viver a É. experiência de sentir, de compreender, de questionar, tudo isso faz Hum, parte da experiência. aham, Mas o que tu acabou de explicar aqui agora para mim, assim, fez, sabe quando, tipo, vira a chave, assim? aham, Ou seja, quanto mais a gente curar as nossas dores que carregamos da nossa linhagem, da nossa herança ancestral, uhum, quanto mais a gente limpa essa bagagem que a gente carrega, e uhum, essa bagagem a gente está vivendo no aqui e agora, porque se eu ainda vivo dor, se eu ainda vivo dificuldades, se eu ainda vivo, de alguma forma, passo por dificuldades aqui nessa uhum, vida, uhum, parte disso, dessa experiência, tem a ver com a minha linhagem. E uhum, parte disso tem a ver com as minhas próprias escolhas do agora. uhum, Então, se eu trato essas dores no agora, se eu curo isso agora, não importa se vem de trás ou de onde vem, mas eu tô focada em curar isso agora, a gente dessa forma transcende a ideia de tempo e espaço, porque se eu curo essas dores, eu me libero dessas conexões com o passado e consigo viver mais no agora. Se eu isso. consigo estar mais conectada no agora,
A quinta dimensão é isso, é esse agora o tempo todo. E Uhum, nesse agora, ele permite a conexão com essas multidimensões, independente de tempo e espaço. Mas eu só uhum, consigo experimentar isso se eu estiver já livre dessas dores, traumas, dramas uhum. da minha própria humanidade. Eso ahí, eso ahí. Hashtag Entonces, entendi. Galera que tá aqui com a gente, vai lá. Digam aqui se vocês também entenderam, captaram a mensagem, porque parece algo que a gente ouve sempre, mas ouvir a mesma coisa de uma forma diferente muda ujú, tudo, eh, porque a gente acessa um outro nível de compreensão, um y, outro nível de integração eh, da informação no nosso campo. eh, Então, y, digam aí se vocês também entenderam, assimilaram, se fez sentido para a gente poder ir adiante, né, Rodrigo? eh, E eu quero te dizer uma coisa, eu quero te contar uma coisa que eu não te contei. ok, Quando eu era criança, eu vou só contar, e daí a gente já vai para a ativação. boa. Você falou dos pinguins. Quando eu era criança, eu tive um pinguim. Ah, oye, O qué que que linda. aconteceu? O que que aconteceu? ¿Qué aconteceu? O meu pai, ele tinha um. O meu pai era muito conectado com animais, assim, né? Mm, Com bichos, principalmente bichos exóticos. E daí ele tinha um passe livre, um passaporte para transportar animais exóticos que estavam em risco, em perigo, e levar para locais de acolhimento, de atendimento específico, né? Zoológicos, clínicas e tal. E ele viajava pra caramba. Então ele acabava pegando, recolhendo bichos que encontrava e levava, né, para a cidade onde a gente morava lá para ser tratado e tudo mais. ujú, E numa dessas ele estava na cidade de Rio Grande, que você deve ter ouvido, né, lá no sí, Rio Grande do Sul. E daí um pinguizinho, ele se perdeu do grupo dele lá na migração e ujú, acabou indo parar na praia, sozinho. ujú, E aí os pescadores estavam por ali com ele, mas tipo, não cuidavam e ele estava meio debilitado. Resultado, meu pai pegou esse pinguim e trouxe para nossa cidade para ser cuidado, ser tratado e tal. Só que no zoológico, lá onde ele levava, não tinha estrutura para poder cuidar dele, do pinguinzinho. Não estava preparado para isso, né? Resultado, nós nos tornamos os tutores, né, desse pinguim. wow, E ele passou a viver na nossa casa com a gente lá. Então, a nossa piscina de criança passou a ser a piscina dele, né? no acredito, wow, E aí o meu pai, né, tratou de dar ele o alimento ideal para ele, necessário e tal, tudo. Só que, claro, não era o ambiente adequado para ele, né? ujú, Mas ele viveu com a gente assim um ano e meio, quase dois wow, anos, né? Num convívio humano. E aí era muito engraçado porque ele seguia o meu pai, tipo, sabe como o cachorrinho que segue o dono, assim, quem cuida ujú, dele? Ele ujú, seguia o meu pai, aonde o meu pai ia, ele seguia o wow, meu pai. Era uma graça, assim. E foi uma época muito especial, pra gente, assim, nossa, também. Eram outros tempos, né? Eram ujú, outros tempos, era ujú, outra realidade, então não tinha como cuidar muito de animais perdidos, assim, wow, o cuidado que se tem hoje, mas enfim, a gente fez por ele, né, pelo pinguinzinho, o melhor que era possível naquela yeah, época pra gente, e ele ujú, retribuiu, permanecendo com a gente cerca de um ano e meio, quase 2 anos, assim, ujú, como um integrante da família. wow, nossa, Foi muito. imagina, eh, ahí tem esas conexiones, ¿no? Y todo está conectado, ¿no? Todo tiempo y espacio está conectado. Es muy mágico, É muy muito mágico. mágico. Por isso que eu acho que eu acredito em magia desde sempre. Ajá, es así mismo. Olha,
A Maria Santos falou que faz muito sentido o que você trouxe, né? Uhum. E tenho certeza aqui que, mesmo que a galera não tenha comentado, acho que tocou no coração, né? Às vezes não precisa Hum, expressar em palavras, é, mas quando toca o coração, tá tudo certo, isso. a gente atinge o resultado que a gente gostaria, né? É, E podemos agora, então, depois dessa prosa aqui sobre pinguim também, né? aham. Podemos ir para ativação? Sí, solo falar una coisinha más para falar una pequeña cosa, Ana, que tenga a ver con amor, con esa energía do amor incondicional que a gente falou. Porque Uhum, si o amor incondicional, Ana, eu estou seguro que você também sente que é assim mesmo. Né, para dar uma fechadinha aqui, o que a gente estava falando do tempo. O amor incondicional é o nosso estado natural. Se a uhum, gente não sente esse amor incondicional, é porque nós temos dores no inconsciente, seja em nossas vidas, seja na família, seja na nossa própria vivência aqui na Terra. Então, quando a gente vai curando, esse amor incondicional emerge. Mas quando emerge, esse amor incondicional crístico para a gente ter uma ideia, nasce como essa certeza de viver em um mundo já curado, sabe? Viver en un mundo ya regenerado, uhum. viver y ver a nuestros hermanos como seres crísticos, como seres cósmicos, mágicos. Cuando a gente sustenta esa energía, a gente está sustentando a frecuencia que se precisa para nós vivir na quinta dimensão y para as crianças, quando cheguem aqui, nós enxergar eles assim e dar um apoio, né, para eles conseguir sustentar seu próprio ser que eles já traem na magia deles, né? Então, para a gente entender que a gente vai estar sustentando e criando os nossos filhos desde essa certeza, desde esse amor incondicional e desde que o amor incondicional significa viver na frequência de um mundo já regenerado. Olha, eu diria que até precisa anotar isso para a gente lembrar, né? E realmente, Hum, eu também acredito no que você fala, hum. mas muitas vezes a gente, mesmo acreditando, a gente esquece, né? Em alguns É, momentos. faz Então, parte que a gente está ainda no. É, a gente pode está falar. ainda. Pode Não, falar. como a gente falou, lembra que você falou que a gente oscila entre quinta e terceira dimensão, porque a gente estamos nesse processo de transição ainda, né? Sim, exatamente. E é muito, é bem forte isso que tu trouxe, assim, de acreditar, né, de sentir, de treinar isso, né, treinar o sentir que já estamos vivendo numa terra regenerada. Eu faço os encontros de serviço de cura planetária no domingo à Uhum. noite. E a orientação que tem chegado para mim dos mentores, Rodrigo, é exatamente essa. Uau. Trabalha na projeção da terra regenerada. Hum, Estimula as pessoas a conectar com essa realidade. hum, E paralelo a isso, fortalecer a conexão com a nossa essência divina, com o hum, Deus dentro da gente, né? Com uhum, o divino dentro de nós. Porque restaurar essa memória de que o divino habita dentro de nós nos ajuda a conectar com esse amor incondicional. E daí, isso. quando a gente conecta com esse divino, conecta com esse amor incondicional, a gente cria o campo necessário para visualizar, projetar, imaginar essa terra regenerada. Então, faz Isso. muito sentido. E aí é interessante o quê? A mesma informação chegando de várias formas diferentes, Hum, mas com o mesmo objetivo. isso. É muito mágico. É. É muito mágico. Agora sim, estamos prontos, então. Agora então, vamos a convidar a todo mundo a fechar os olhos, respirar profundo. Enquanto sentimos, imaginamos ou percibimos o amor da Mãe Terra, comecem a se apresentar as raias e os ursos polares.
Os ursos polares comienzan a nos envolver en una luz blanca. Una grande nave da Irmandade Branca se coloca encima do Brasil. Terra sagrada, terra de pureza. A criança cristalina de cada um de nós começa a reverberar no nosso coração. E muitos de nós, lembramos que somos parte, fazemos parte da Irmandade Branca. Se abre como se fosse um portal no centro do Brasil, por onde começam a entrar seres de uma energia muito pura, branquecina, que se coloca em cada estado do Brasil, llevando um código particular. E o pai pinguino começa a colocar códigos de luz no nosso campo. Desde o oceano começa a ser entregue pérolas para o Brasil. Sagrada terra. Eles estão nos mostrando como a grande tarefa planetária já tem sido feita e estamos celebrando. Assim, também, quando a gente toma consciência disso, a gente começa a chorar aquilo que a gente estava segurando. Então, lágrimas começam a fluir até o oceano. Talvez alguns de nós começamos a sentir a nossa conexão própria com os ursos polares. E o Mestre Jesus nos fala: é momento de celebração. Muito devagar e às poucas, a Irmandade Branca começa a nos trazer para o nosso corpo físico. E muito devagar, ao tempo de cada um, começamos a voltar nossa consciência para nosso corpo físico. Quando a gente esteja pronto, vamos a abrir os nossos olhos.
Ah, muito maravilhoso, amigo. Mm, É, eu sinto muito mesmo essa energia de que estamos fazendo. Podemos seguir fazendo mais, mas já ahora. estamos fazendo. Muito, muito, muito grata. Eu senti aqui, né, durante a tua guiança, eu senti aqui alguns movimentos, né, que me foi, enfim, eu nem intuí nada, eu só fui seguindo o fluxo, né? Mm, Mas eu percebo que, assim, era como se estivesse recebendo as pérolas, assim, nas mãos, mm, né? Dos movimentos que eu estava fazendo aqui. mm. Era como se tivesse isso, recebendo algumas pérolas, né? E uma pérola em especial foi deixada comigo. Então, vou aproveitar essa energia, né? Aproveitar essa energia e trabalhar bastante nessa cura. E é tão interessante, né, quando você trouxe sobre o processo de cura, porque olha só, compartilhar com você uma experiência, enquanto a turma que está aqui conosco também, se quiserem compartilhar, né, a experiência de vocês aqui no chat, a gente fala um pouquinho sobre isso, ou quiserem trazer perguntas para o Rodrigo, eu repasso para ele aqui. Mas olha só, eu acredito muito que nada assim é por acaso, né? Eu tenho isso como uma verdade muito profunda do meu ser. E ontem, né? Final da tarde, assim, eu tava tomando banho, ainda bem que já tava no final do banho, e daí caiu a energia. Faltou luz. Gente, que estranho, né? Faltar luz essa hora, assim, tipo, não teria uma razão a princípio, né? Mas já era 7 e pouco, quase 8 da noite e tal. E aí eu saí fora, que eu moro numa casa. Eu saí aqui fora, olhei para um lado, olhei para o outro, todo mundo tinha luz. Só não tinha luz aqui em casa. Só na minha casa não tinha luz. Aí eu pensei, bom, deve ter caído o disjuntor, né? Aí fui olhar os disjuntores aqui dentro de casa. Não, tava tudo normal. Então, uau, deve ter caído o disjuntor lá de fora. Só que eu não vou lá fora agora, não vou lá fora agora para olhar isso, né? Noite e tal. Vou ficar sem luz mesmo. Já tomei banho, tá tudo certo, vou ficar aqui. Aí eu recebi uma orientação, assim, uma inspiração de fazer um trabalho de cura ali em meditação. Olha só como é, né? De partes minhas desta vida que estavam em escuridão. Corpos Mhm. meus dessa vida que adolescência, juventude, algumas fases da minha vida, como se fossem avatares, como se fossem corpos meus, de acordo com uma faixa etária, como se fosse isso, Isso. que estavam na escuridão, Mhm. mas que eu podia, eu de hoje, podia entregar luz a elas, a essas partes de mim, envolvê-las em luz, né? E aí, quando eu recebi essa intuição, eu tinha já aceso umas velas aqui em casa, assim, né, para enxergar as coisas. E aí me chamou a atenção aquilo, né? Tipo, uau, como que pequenos pontos de luz podem iluminar muita coisa, Mhm. né? Mhm. E aí eu me coloquei ali em meditação e eu fui, assim, literalmente guiada pela minha equipe a revisitar partes da minha vida como etapas, assim, sei lá, de quantos em quantos anos, assim, mas etapas, e entregar, envolver em luz cada uma dessas etapas minhas, daquela pessoa. Então eu via aquele eu meu ali na dor e tal, naquela fase da vida, e fui envolvendo em luz, né?
E aí, à medida que ia passando como filme, assim, da minha vida, dessas etapas, eu ia fazendo o trabalho de entregar amor, conversando com aquele corpo de dor meu, né? E compreendendo o processo daquele ser ali. Era como se não fosse eu, era como se fosse um outro ser. E aí eu ia conversando ali no movimento, e a cada fase que eu passava, a anterior dava a mão para daquele momento. Ujú, E daí elas iam formando uma corrente. As anteriores dando força para aquela que ia se aproximando desse momento atual meu. E aí, obviamente, me emocionei com isso tudo, mas o que que foi muito forte assim, né? Primeiro que naquele processo eu estava entregando um amor incondicional ali, para cada parte minha. E, gente, vocês que estão ouvindo também podem fazer isso. Vocês podem escolher entrar em meditação, revisitar a vida de vocês e simplesmente estabelecer uma conversa consigo mesmo, com aquele seu eu do passado, compreendendo a história, compreendendo a dor, compreendendo o momento que ela estava vivendo, compreendendo, né, o processo que ela estava vivendo ali e entregando amor, 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 amor incondicional, sem julgamento do que foi, o que deixou de ser, o que teria que fazer, o que não fez, não importa nada disso. É entregar amor incondicional, porque é o que a gente tem hoje aqui dentro. Lá naquela época não tinha. E daí, Rodrigo, o que que eu percebi que essa foi muito simbólico elas irem dando as mãos. Não era eu que estava coordenando isso, sabe? Eu só via na minha tela mental. ujú, Elas iam se dando as mãos à medida que aquela energia era envolvia elas e tal, até chegar esse momento do agora. E eu me senti numa força tão grande, numa potência tão grande, ujú. como se toda aquela história tivesse sendo integrada agora na luz, nesse eu que estou aqui agora, sabe? E aí, qual é a moral da história? Que se não tivesse faltado luz, eu não teria feito isso. Se não tivesse faltado luz, eu teria me distraído com N outras coisas e não teria dedicado esse tempo para minha própria autocura. E aí chega a nossa live de hoje e eu ganho, né, essa pérola como um presente e para mim eu entendo claramente que assim, você fez o que você devia fazer, você fez o que precisava ser feito, né? E aqui está um reconhecimento para você. É assim que eu sinto, né? É Ujú, assim que eu percebo. E o que eu quero dizer com isso, partilhando essa experiência, é que a gente está num momento na Terra que a gente não precisa, sendo bem honesta, não precisa faltar luz para você escolher parar e fazer um trabalho pessoal, né? Não precisa, a gente pode escolher na consciência que a gente tem hoje. Esse foi um grande aprendizado também. O que é que eu estou escolhendo como processo de autocura, processo de transformação, processo de evolução? Então, quem está escolhendo, quem escolheu estar aqui com a gente hoje e receber todo o bloco de informação, é uma atitude de amor próprio, é uma atitude de abertura para expandir, para conectar com esse amor incondicional. Mas só estar aqui, só fazer estar aqui conosco não é o suficiente. A gente precisa fazer esse trabalho interno de cura das nossas partes machucadas ao longo da vida. E cada um pode fazer a sua maneira. Eu relatei como foi para mim e eu simplesmente deixei o fluxo me guiar. Então, nós já temos capacidade, nós já temos energia, ancoragem suficiente para fazer o trabalho individual que nos cabe. Só tem que fazer, sem desculpas, sem distrações. Só tem que fazer. Então, obrigada mais uma vez, né, por essa oportunidade e também por poder partilhar essa experiência porque, né, tá aqui foi ontem, né, e de ujú. novo, nada é por acaso. Então, eu desejo que a galera que está aqui com a gente também possa
aproveitar, né, toda a energia que você entregou dessa conexão com a pérola do amor incondicional também aqui dentro da gente, essa energia crística, né? E que possam aproveitar isso da melhor forma possível. Então, obrigada, meu amigo. Foi uma experiência incrível e, para mim, assim, dentro da minha realidade, um grande presente. Muito sagrado para mim estar aqui também, Ana. Muito obrigado para todo mundo. E a gente se encontra, né? Para continuar compartilhando e desfrutando e celebrando. É isso, exatamente isso. E, gente, olha, vocês que não conhecem o trabalho do Rodrigo, tá o perfil dele aqui na descrição do vídeo. Então, é portalcosmico.br, podem procurar por ele lá, chamar no privado, lá no direct. Eu fiz atendimentos com ele que foram maravilhosos, então super indico também para vocês. E Rodrigo também esteve comigo em atendimentos que eu entreguei, então a gente tem feito a nossa tarefinha de casa por nós, né? Mas também estamos oferecendo a oportunidade para que vocês também contem com o nosso apoio, né? Então, muito grata a todos que estiveram conosco. E óbvio, né, se esse assunto, todo esse conteúdo que a gente entregou fez sentido para você, contribua também, divulgue, compartilhe, né? Faça o teu movimento também de deixar a tua energia aqui com a gente, né? Porque quando você compartilha, você está mandando a tua energia também para quem você estiver enviando. Muito grata a todos vocês, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada por essa entrega, por essa partilha. Mês que vem tem mais encontro nosso aqui, né? Muito grata a todos vocês, mais uma vez. Obrigada, Rodrigo. Un honor estar aquí, una hoja. Muito obrigado.